Hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico, mas o centro da mensagem não é exatamente aquele personagem, e sim o que Deus pode fazer em nossas vidas. Cada um de nós tem algo no nosso temperamento, tem algo em nós que nós desejamos mudar. Nós gostaríamos de ter atitudes diferentes em certas ocasiões, enfim, gostaríamos de ter menos fraquezas, nós gostaríamos de ser mais fortes, gostaríamos que várias coisas mudassem em nossas vidas. E para que nós possamos analisar como Deus muda a vida do ser humano, nós vamos analisar a vida de Pedro. Pedro é o discípulo de Jesus, e os discípulos, eles não nascem feitos. Eles são moldados pela mão do Mestre. Eles ouvem o chamado pessoal de Deus e o seguem. E eles seguem com perseverança. Então nós vamos analisar como foi a vida de Pedro antes dele se converter e no que Pedro se tornou quando convertido. Em Mateus 16, 18, está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro é, sem dúvida, um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. O livro de Atos está dividido entre, na primeira parte, o ministério de Pedro e a segunda parte, o ministério de Paulo. É um homem rude inicialmente, de temperamento impulsivo. Pedro foi chamado por Jesus e passou por profunda transformação. Tornou-se uma coluna da igreja, como nós vamos ver ao longo dessa mensagem. O seu nome original era Simão. Esse era o nome que os pais deram a ele. Ao que parece, é a forma grega do nome hebraico Simeão, que significa ouvindo. É um nome muito comum à época. E mais tarde, nós sabemos que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, do grego Petros, ou Cefas, do aramaico, cujo significado é pedra ou rocha. Pedro era filho de Jonas, um pescador que vivia na região da Galileia. E assim como seu pai, Pedro era pescador. Era uma profissão que geralmente exercia na companhia de seu irmão André e de outros dois irmãos, Tiago e João. Pedro era casado. E lá em 1 Coríntios 9:5, tudo indica que a mulher o acompanhava em seu ministério. E o interessante também é que Pedro nasceu na aldeia de Betsaida, na Galileia. A Galileia fica na parte norte da Palestina. Na época dos Macabeus, a influência dos gentios sobre os judeus era tão intensa que eles foram sendo empurrados para o sul, onde eles permaneceram lá por meio século. Assim, a Galileia teve que ser colonizada ou recolonizada. E esse fato, junto com a diversidade da população, contribuía para que os judeus desprezassem esses galileus. E nós vemos em muitas passagens da Bíblia que os judeus desprezavam os galileus porque eles eram misturados, várias raças. Os galileus, então, é interessante que Isaías, ele chama aquele lugar de Galileia dos gentios. Simão tinha contato permanente, então, com os gentios. Simão não era aquele judeu destacado, aquele judeu que, como Paulo, tinha sentado aos pés de Gamaliel. Simão era, enfim, aquele homem meio misturado, um judeu que misturava um pouco as coisas, porque ele vivia num lugar chamado Galileia, e que Isaías chamava de Galileia dos gentios. Pedro não frequentou uma academia rabínica, não há nada na Bíblia que diga a respeito disso. Não teve uma educação formal na lei judaica, e por isso ele era considerado um homem iletrado, ou um homem indouto. Pedro aprendeu durante 3 anos com Jesus o que ele sabia. Os filhos de Jonas, André e Pedro, trabalhavam na pescaria com o pai, embora tudo leva a crer que Simão tinha o seu próprio barco. Ao contrário do que se pensa,
A pesca naquela época era um dos negócios mais rentáveis. Eles possuíam barcos e redes, não eram para pessoas pobres. Eles eram considerados classe média alta, porque eram pessoas que possuíam casas, possuíam seus próprios barcos e viviam bem para os padrões da época. A pesca era uma das mais importantes profissões naquela época. A primeira vez que ele aparece na Bíblia, nós encontramos Pedro lançando as redes, juntamente com seu irmão André e mais 2 companheiros, Tiago e João, no mar da Galileia. Está lá em Mateus 4,18. Aquele dia seria um dia comum na vida de Pedro, na vida dos seus amigos. Mas acontece que naquele dia ele teve um encontro com Jesus. E naquele dia Pedro, ele seria chamado por Jesus a deixar de pescar peixes para pescar homens. E a Bíblia fala de 3 encontros de Simão e Jesus, sendo que o último deles foi definitivo. Na verdade, 4, porque quando Jesus ressuscitou, tornou a encontrar com Pedro. Mateus conta sobre um encontro. Simão e André estavam lançando a rede no mar. Então Jesus aparece andando na praia, junto ao mar da Galileia, e vendo-os, disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então a Bíblia diz que eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. No Evangelho de Lucas, todavia, nós vemos que Simão e os demais, eles voltaram à pesca. Quando diz assim, largaram e seguiram a Jesus, a impressão que a gente tem é que a partir daquele momento, eles passaram a andar com Jesus e nunca mais eles voltaram às atividades antigas. Mas acontece que lá em Lucas, nós vimos que eles voltaram à pesca e que houve um encontro, esse sim, decisivo, de Jesus com eles. Lucas diz que Simão e seus companheiros pescaram durante toda a noite, mas eles não conseguiram apanhar nada. Então eles retornaram mais cedo à praia, e quando chegaram à praia, eles viram Jesus ensinando uma grande multidão. Jesus então entrou no barco de Pedro, e como é de Simão, que era Pedro, e pediu para ensinar ali dentro. Em seguida, Jesus pede para que Pedro se afaste o barco um pouco da margem, que ele estava ali pregando, mas não, vamos mais para frente. E ele continuou a ensinar para a multidão dentro do barco de Simão. Simão ouve a Jesus, eu imagino que ele ouvia Jesus um pouco desgostoso, porque ele estava cansado de uma noite inteira de pescaria, não pegou nada, e ele ficou ali pensando. O interessante é que ele pediu para entrar no barco de Jesus, porque ele já conhecia Jesus. Após a pregação, Jesus dá uma ordem para Simão. Jesus disse para ele: Simão, volta para o alto mar novamente e lança as redes. Eu fico imaginando um Simão frustrado com os resultados da noite anterior, e ele lançou a rede. O resultado foi uma multidão tão grande de peixes que a rede se rompia e quase eles naufragaram. E o espanto que se apoderou dele, então, fez com que ele se prostrasse aos pés de Jesus e dissesse: aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. E é nesse momento que acontece a chamada específica de Jesus para Pedro, que diz: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Primeiro, Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Essa foi a primeira chamada de Pedro. Mas vejam bem, muitas vezes Jesus nos chama, a gente ouve, muitas vezes a gente começa a frequentar uma igreja, começa a ir, começa a receber os primeiros ensinamentos, mas é preciso que a gente tenha um encontro verdadeiro com Jesus. É preciso que a gente verdadeiramente se prostre aos pés de Jesus. Mas Pedro não mudou a partir desse incidente. A única coisa que aconteceu é que ele passou a acompanhar Jesus. Mas até que Pedro se convertesse, levou algum tempo. Pedro precisou de um sinal para compreender que ele deveria seguir a Cristo.
Não foi suficiente um encontro em Betânia. Pedro mostra-se aqui como um típico representante dos crentes da circuncisão, ou seja, dos judeus. Porque, como um bom judeu, movia-se através de sinais. Eles estavam esperando o Messias. Então eles estavam à espera de grandes sinais que dissessem que aquele era o Messias. Diante do sinal, então ele rendeu-se ao Senhor Jesus, o que não foi algo fácil para um homem como Pedro. Mais tarde, Pedro foi chamado por Jesus para fazer parte do círculo íntimo de Jesus, juntamente com Tiago e João. Então nós vemos que esses três, Pedro, Tiago e João, eram as pessoas mais próximas de Jesus. Esse trio presenciou os momentos mais gloriosos do ministério de Jesus aqui na terra. Eles viram a ressurreição da filha de Jairo. Eles estavam na hora da transfiguração. Eles viram a agonia de Jesus no Getsemane. Além de que seriam chamados por Paulo de colunas da igreja, lá em Gálatas 2:9. Paulo chama os três de colunas da igreja. Jesus mudou o nome de Simão, e Simão, que é a abreviatura de Simeão, um dos 12 filhos de Jacó, cujo temperamento impulsivo foi reprovado e censurado por seu pai, Jesus, sabendo a necessidade de transformação, mudou o nome de Simão para Pedro, que significa pedra. E isso foi o ponto de partida para uma profunda transformação no caráter e no temperamento de Pedro. Lá em Apocalipse diz que nós teremos um novo nome. O nome tem um significado importante. Ter um novo nome dado por Deus significa que Deus quer mudar cada coisa dentro de nós. Deus quer nos dar um caráter diferente. A troca de nome representou uma transformação que aos poucos seria efetuada no seu íntimo, no seu ser mais profundo. Mas o que é que vem a ser a troca de nome ou a mudança de nome que Jesus fez? O que é que significava ou significa uma troca de nome? Para nós, nos tempos modernos, o nome não passa de um título pessoal. E ele serve para nos identificar. Mas esse não era o caso da Bíblia. No caso da Bíblia, era completamente diferente. Vamos ver uns exemplos. Muitos nomes bíblicos estavam relacionados à circunstância do nascimento daquela pessoa. Benoni ou Benjamim significa com dores eu trouxe a vida. Esse é o filho mais novo de Jacó. Essas circunstâncias também poderiam ser proféticas. Um outro motivo para a troca de um nome era a esperança de uma profecia. Deus usava os nomes para que agissem como provas positivas de acontecimentos futuros. Exemplo, Josué significava Jeová é a salvação. Muito frequentemente, porém, o nome tinha um significado mais profundo e mais pessoal. E o novo significava um novo caráter e capacidade para poder ser aquilo que Deus quer que a pessoa seja. Quando Deus dava um novo nome a alguém, significava mudança de vida, mudança no caráter e implicava numa mudança profunda no caráter da pessoa. A mudança de Simão para Pedro foi exatamente essa. Pedro começou a se transformar e seu caráter começou a mudar. Já aprendemos que o caráter de um indivíduo, então, é um conjunto de suas qualidades, boas ou mais, e que determinam a sua conduta. E Deus quer moldar-nos para que nós sejamos como Ele quer que sejamos. Para que possamos ser úteis a Ele e a nós mesmos. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falarem que querem se ver livres de si mesmas? A Bíblia salienta os traços principais do caráter de Pedro que iam sendo revelados através de suas ações. Pedro era um homem sincero.
Desde os primeiros instantes em que esteve com Jesus, Pedro mostrou-se uma pessoa transparente e verdadeira. Como no momento em que, maravilhado pelo milagre da pesca, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: eu sou um pecador, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. E ele pediu que Jesus se afastasse dele. Pedro, como todo sanguíneo, era também um homem dinâmico. Dinamismo é qualidade daquele que é enérgico, ativo, bem disposto, que tem iniciativa, e foi com essa disposição que Pedro decidiu sair do barco e ir ao encontro de Jesus por sobre as águas. Assim é o sanguíneo. O sanguíneo é impetuoso, o sanguíneo não pensa duas vezes, ele é um apaixonado. Simão Pedro era um apaixonado por Jesus, mas paixão não é amor. Então ele levantou-se contra os homens que queriam prender a Jesus e cortou a orelha de Malco. E no dia de Pentecostes, ele teve a iniciativa de sair do cenáculo e pregar o primeiro sermão da igreja, e nesse momento ele arrebatou quase 3.000 almas para o reino. Pedro, porém, era um homem, todo o temperamento tem qualidades e tem os defeitos. Todos nós gostaríamos de ver as qualidades do nosso temperamento saltadas, e nós assim, com um letreiro escrito na nossa frente, que nós nos comportássemos exatamente de acordo com as qualidades do nosso temperamento. Que o sanguíneo fosse um homem apaixonado, um homem íntegro, um homem que vai à frente de tudo, que toma a frente, que toma as dores das pessoas, que se ressente do mal, um homem que está sempre pronto a ser ativo, a ajudar as pessoas. Mas tem uma outra parte do sanguíneo. Pedro era um homem volúvel. E uma pessoa volúvel é uma pessoa instável, é uma pessoa que muda facilmente de humor, é uma pessoa que ou é 8 ou é 80, ou eu diria mais, ou é 8 ou é 80 mil. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós temos uma sequência de fatos que mostra bem essa realidade. Mas não se entristeça por causa das falhas do teu temperamento. Assim como Deus fez com Pedro, Ele quer fazer com cada um de nós. É claro que as nossas fraquezas aparecem no nosso dia a dia, assim como elas estão aqui. Nós vamos ver agora como elas sobressaíram no dia a dia com Pedro. O homem que ainda há pouco tinha dado lugar a Deus, agora ele não fazia a mesma coisa. O mesmo homem que arriscou a sua vida para salvar a Jesus, esse mesmo homem cortou a orelha de Malco. Ele prometeu a Jesus. Essa é outra característica do sanguíneo. O sanguíneo é tão apaixonado e ele acha que tudo na vida dele é para sempre, que ele disse: Jesus, todo mundo pode te abandonar, mas eu nunca vou te deixar. E quando ele disse aquilo, ele foi sincero, porque o sanguíneo é sincero. Ele é muito sincero. E quando ele disse para Jesus: eu te amo de tal forma que todo mundo pode te deixar, mas eu nunca vou te abandonar. Eu fico imaginando que ele deve ter dito isso com lágrimas nos olhos. Ele deve ter dito: o Senhor é a razão da minha vida. Como muitas vezes eu já disse isso para Jesus. Mas acontece que logo depois, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Inicialmente, ele não queria aceitar outra de Pedro. Jesus disse que tinha que lavar os pés dos discípulos para ter parte com ele. Lavar os pés, porque os pés naquela época não eram como os de hoje, de manicure, pedicure. Ninguém ia podólogo, né? Ninguém tomava banho todo dia, lavava os pés. Não, os pés eram coisas terríveis. Eles andavam naquelas sandálias, aqueles sapatos assim, e tudo, não tinha asfalto, tudo bonitinho, era tudo de terra. Então os pés eram realmente terríveis. E ninguém andava de carro, era tudo a pé. E como andava a pé, os pés eram horrorosos. E Jesus disse que para ter parte com eles, tinha que lavar os pés. Aí o Pedro sai com não, Senhor, o Senhor não precisa lavar meus pés, não, eu é que tenho que lavar os seus. Imagina, isso é típico do sanguíneo. Imagina o Senhor se rebaixando a lavar meus pés.
Não, eu é que vou lavar os pés. Aí Jesus disse para ele: meu filho, se eu não lavar seus pés, eu não vou ter parte contigo. Aí, como todo bom sanguíneo: não, Senhor, não lava só o pé, não, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, eu sou todo teu, lava o que o Senhor quiser. E ele disse isso com sinceridade. Pedro era impulsivo e impetuoso. Impulsividade é qualidade de alguém que reage sem pensar. Assim é o sanguíneo. Ele reage sobre as emoções do momento. Pedro era guiado por uma forte impulsividade e ele não gostava disso. Ele sabia que isso não é bom, tanto que quando ele caiu em si, ele chorou amargamente. O interessante é que quando Pedro cometia essas falhas, Jesus sempre mostrava para ele que perdoava, mas dentro dele, eu fico imaginando que ele não conseguia se perdoar. Ele era aquele cara que estava ali com Jesus. Eu me coloco no lugar dele e digo: poxa vida, eu sou um dos 3. Tem tantos seguidores de Jesus, 12 discípulos, eu sou um dos 3, cara. Deus me deu um privilégio único e eu ainda vivo pisando na bola. Você nunca pensou nisso? Não é? Quantas vezes a gente diz: poxa vida, eu ainda erro ou caio numa coisa tão simples, por que é que eu ainda erro nisso? Deus me deu um privilégio X, um privilégio Y, me deu isso, me deu aquilo, por que é que eu continuo caindo nessa mesma bobagem? Porque isso é uma bobagem. Mas tem esperança. Veja o que Deus fez com Pedro. Jesus conhecia muito bem as qualidades de Pedro. Jesus conhece os nossos defeitos, mas Ele também sabe no que é que Ele pode nos transformar. Ele sabe também que depois de um encontro pessoal com Ele, depois de um certo acontecimento, que nós vamos ver em que circunstâncias ocorreram, Ele pode mudar tudo na sua vida. Nunca é tarde para Jesus. Nunca, nunca é tarde. Então Jesus conhecia essas e outras qualidades de Pedro. Jesus estava vendo Pedro ali todo solícito. Pedro devia ser aquele que não vai sentar aí, peraí, deixa eu limpar primeiro, quer que eu ajude a levantar? Pedro, porque o sanguíneo é assim, o sanguíneo é adorável, mas ele tem essas fraquezas de caráter. Deus não chama as pessoas mais capacitadas e mais fortes. Deus capacita aqueles que Ele escolhe. A ousadia, a impulsividade, o dinamismo de Pedro seriam muito úteis a serviço de Deus. Mas antes disso, Pedro passaria por uma experiência que foi decisiva para a transformação profunda do seu caráter. Um grande fracasso geralmente vem antes de uma grande renovação. E nós vamos ver por quê. Pedro, então, depois de toda essa experiência de 3 anos e pouco com Jesus, ele nega Jesus. Ele fracassa. E para depois, por que Deus permitiu, então, que tudo isso acontecesse? Quando nós passamos, eu não digo um fracasso como esse que aconteceu com Pedro, mas depois de uma grande desilusão, depois de um grande problema, e quando nós vemos a mão de Deus nos erguendo, depois disso, nós não queremos mais voltar ao lugar onde nós estávamos. Quando isso acontece, nós não queremos mais voltar à situação em que estávamos quando caímos. As transformações começam assim: nunca mais eu quero fazer isso. As transformações começam quando nós dizemos a nós mesmos: nunca mais eu quero voltar àquilo. Nunca mais eu quero voltar a isso. Nunca mais eu quero me enganar. Nunca mais eu quero viver desse jeito. E é nessa hora que a gente se volta para Deus e diz: Senhor, me ajuda a nunca mais voltar ao que era antes. Foi assim que Deus me levantou. Depois de uma tremenda frustração, depois de muitas tristezas, depois de muitos problemas, eu parei e disse a Deus: Senhor, nunca mais eu quero viver assim.
nunca mais. Eu quero viver de pé na sua presença por toda a minha vida. Nunca mais eu quero voltar a ser como eu era, a me sentir como eu era. E a partir de hoje, Senhor, eu quero andar de pé, segura na tua mão, para o resto dos meus dias. Quando você toma essa resolução, quando você assenta no seu coração, Deus é o primeiro a colocar uma folha nova diante de você, segurar na sua mão e andar com você no resto da sua vida. Por 3 vezes Pedro negou o mestre. Os acontecimentos, eles se dão no pátio da casa do sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Todos nós conhecemos essa passagem. Jesus estava preso naquele lugar. Aos olhos humanos, Jesus estava vivendo seus últimos momentos. E tudo o que ele pregou também parecia que ia morrer junto com ele. Porque a Bíblia diz que todos se dispersaram. Então, aos olhos de todas as pessoas que estavam ali, todas essas potocas que esse homem contou aí por 3 anos e meio, acabou. Daqui a uns meses, ninguém mais vai se lembrar dele. Todo mundo vai ter certeza de que tudo que ele pregou era mentira e engano. Inclusive, está na Bíblia isso. O conselho famoso, deixa. Se ele vier mesmo da parte de Deus, as pessoas vão crer nele. Se ele não vier da parte de Deus, logo, logo todo mundo vai esquecer que ele existiu. Não vê o fulano de tal que apareceu aí pregando, dizendo que era o Cristo, o Messias prometido? Ninguém se lembra mais dele. E nós estamos aqui hoje, mais de 2000 anos depois, falando dele, dizendo que ele vive, que ele transforma a natureza humana, que ele nos guia e que ele vai voltar. Nós estamos aqui hoje, diante dessa mesa, para fazer o que ele mandou, para lembrar que ele morreu, que ele ressuscitou e o mais importante, que ele vai voltar. Ele não nos deixou sozinhos aqui. Ele vai voltar. Nós não estamos aqui soltos pelo vento. Não estamos aqui à espera de nada. A nossa esperança não é vã. Ele voltará. E naquele momento, então, Jesus estava preso. E depois de um interrogatório breve, cospem-lhe o rosto, esbofeteiam a Jesus. Pedro observava tudo. De repente, uma criada se aproxima e diz: tu estavas com Jesus, o Galileu. E ele respondeu: não, eu não sei o que dizes. Amedrontado, sai para o vestíbulo, quando uma outra pessoa diz para os que ali se encontravam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele responde: eu juro que não conheço tal homem. Gente, o sanguíneo, para se livrar do problema, ele faz qualquer negócio. Ele jurou, ele faz qualquer coisa, ele não aguenta ser pressionado. E Jesus sabe que o sanguíneo é assim. Jesus sabe que o sanguíneo não aguenta pressão muito tempo. Então Jesus permitiu tudo aquilo. Jesus estava ali no mesmo ambiente. E ele, com a maior cara de pau do mundo, ele jurou: nunca conheci tal homem. Aí, quando a outra pessoa disse isso, que ele jurou, ele disse, Pedro responde, desesperado, com medo de ser preso. Aí um disse assim: mas o sotaque dele denuncia. Eu não posso dizer que eu não sou carioca. Eu falo casca, basta. Não é? Se eu disser que eu nunca fui ao Rio de Janeiro, as pessoas dizem: tu tem um pezinho lá, criatura. Não é? Pastora, não é nada. Aí alguém disse assim: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Acusaram-no de novo. E Pedro fica indignado e começa a praguejar. E a jurar, nessa altura, Pedro já estava xingando. O sanguíneo não dá conta. Ele não dá conta. Ele tem que se defender. E diz: não conheço esse homem.
o galo começa a cantar. A Bíblia diz que, naquele momento, Pedro volta o rosto para o lugar onde Jesus está. E ele recebe aquela olhada de Jesus. Meu filho, eu estou aqui. Eu não sei se para você quiser acontecer. Isso é para você parar de contar potoca, meu filho. Daqui para frente você vai se converter, meu amado. Fica frio. Mas naquele mesmo momento, Cristo olha para ele de uma forma penetrante. Jesus vê tudo. Jesus sabe tudo. Naquele momento ele descobriu o que foi que ele fez. Então ele caiu em si. E só resta o sanguíneo adora chorar. O sanguíneo chora. Ele é muito emotivo. Então Pedro começa a chorar. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Essa é sempre a reação do sanguíneo. Essa é a tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento para a salvação. Ali Pedro é despido de todo sentimento de orgulho. Ali Pedro foi despido de toda a sua prepotência, de toda a superioridade que o caracterizou nos 3 anos de discipulado. Sem dúvida, o fato de fazer parte do círculo íntimo de Jesus e as revelações que ele recebera de Deus fizeram-no pensar que ele era melhor e mais forte do que os outros. Foi por isso que ele disse: todo mundo pode te deixar, mas eu não vou te deixar. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que ele gozava daqueles momentos especiais com Cristo. Então ele se achava mais forte. Ele achava que era muito mais difícil para ele, que era amigo de Jesus, cair do que para os outros. Agora ele se sentia o pior de todos os homens. Então começava dessa forma a conversão de Pedro. Os dias que se seguiram à morte de Jesus foram horríveis para Pedro. Certamente ele ainda podia ouvir o cantar do galo e ver o olhar penetrante de Jesus em sua mente nos dias que se seguiram. Ele estava desiludido, frustrado, e ele devia pensar que na terra, que nele não teria perdão nunca mais, porque é assim que a gente se sente muitas vezes. Há pessoas, às vezes eu vou orar por pessoas que Deus já perdoou, mas elas nunca se perdoam. Então elas se boicotam a vida inteira. E aí, no final, elas acabam dizendo: pastora, mas eu fiz isso. Primeiro as pessoas começam com um escudo à frente. Eu fiz isso porque fulano me provocou, eu sou assim porque eu fui criado dessa forma, eu fiz isso porque eu não tive oportunidade. E aí, quando você vai mais fundo na conversa, ela desmonta. E quando ela desmonta, ela diz: mas pastora, eu fiz isso, eu não consigo me perdoar. Não há o que Deus não possa te perdoar. A única coisa que a Bíblia diz que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não importa o que você tenha feito, Deus quer te perdoar, Ele já te perdoou. Perdoe-se a si mesmo. Então, ele devia pensar: eu não tenho mais perdão. E quando ele está pensando naquilo, quando ele está frustrado, deprimido, arrasado, de repente, as mulheres trazem uma notícia para Pedro. Jesus estava vivo. E mais, olha que coisa linda, Jesus estava mandando um recado pessoal para Pedro. Diz assim, ó, lá em Marcos 16, 7. Mas ide, dizei-se aos discípulos, e mais, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele disse. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Ele chama nominalmente aquele cara que negou 3 vezes. O espírito de Pedro então renasce. Ele então voltou a sorrir, deve ter secado as lágrimas, se levantado, mas acontece que os dias passaram. E a realidade mostrava a Pedro que aquele tempo em que Jesus estava vivo, que ele andava com Jesus, que ele conversava com Jesus, que Jesus contava, que ele bebia os ensinamentos de Jesus, aquele tempo tinha acabado, tinha passado. Jesus não estava mais ali.
Então ele voltou a pescar. E ele estava pescando. Então, mais uma vez, Jesus aparece para ele. Mais tarde, então, ressurreto, Jesus aparece para Pedro. Isso aconteceu lá no mar de Tiberíades. João conta que mesmo depois de todas as experiências que tivera com o Senhor, Pedro voltou para a pesca. Alguns dias se haviam passado desde que Jesus aparecera pela segunda vez aos discípulos no cenáculo. Irmãos, às vezes é difícil você ficar de pé. A vida de Pedro está mostrando que você cai, levanta, cai, levanta. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você não vai conseguir sair desse círculo vicioso de cair e levantar se você não tiver a ajuda dele. A Bíblia diz que 6 vezes cairá o homem. Na 7ª, Deus o sustentará. E as outras versões, o susterá, o levantará. Não fique pensando que não tem jeito, que não tem perdão, que não vai dar certo, porque o cair é do homem. Tome essa decisão hoje. Senhor, eu não quero mais viver como eu vivi até hoje. Eu quero coisas diferentes para mim. Pedro então tem uma ideia que revela mais uma vez a inconstância do seu caráter. Ele diz, eu vou voltar a pescar. Naquela noite, nada eles conseguiram pegar. Olha como são as coisas. Ele tinha voltado para a sua profissão de pescador e não conseguiram pescar nada. Lembram que isso já aconteceu antes? O dia amanheceu e Jesus aparece na praia. Mas, inicialmente, ninguém reconheceu a Jesus. E ele diz assim, filhos, tendes alguma coisa que comer? Pergunta o desconhecido, para eles até então desconhecido. E eles devem ter respondido desolado, tu não está vendo que não tem nada aí, criatura? Não, não tem. E ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha como Jesus é preciso. Jesus sabe onde está o teu e o meu problema. Jesus sabe o que eu e você precisamos para mudar de vida. Jesus sabe exatamente de que lado está, em que altura está, em que profundidade está aquilo que eu e você precisamos. Eles obedeceram a ordem e uma multidão de peixes, diz a palavra de Deus, emergiu na rede. Estava se repetindo o milagre da pesca maravilhosa do início da conversão de Pedro. Com certeza, Jesus queria que eles lembrassem daquele primeiro episódio. As circunstâncias eram muito parecidas, como aquelas no dia em que Jesus chamou aqueles homens para que eles abandonassem aquela vida e se tornassem pescadores de homens. O que então estava voltando ao mar? Ele já era pescador de homens. Por que Pedro estava no mar pescando de novo? Por que ele tinha largado de novo? João foi o primeiro a perceber que aquele homem era Jesus. Então ele disse a Pedro, Pedro, esse é o Senhor. Quando Pedro reconheceu a Jesus, é muito maravilhoso. Pedro estava nu. E a Bíblia diz que Pedro cingiu-se e mais uma vez o sanguíneo lançou-se ao mar. O sanguíneo é apaixonado. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Ele deve ter dito assim, eu não vou perdê-lo novamente. Essa é a sensação. Eu não vou perder essa chance de novo. Eu não vou deixar que ele vá embora sem que eu peça perdão a ele. Sem que eu peça ajuda a ele. Sem dizer para ele o quanto eu amo. Sem dizer para ele o quanto eu me arrependo. Sem dizer para ele que eu quero andar com ele. Então ele se lançou ao mar. Por isso, ele fez o que costumava fazer. Ele foi impulsivo. Lançou-se ao mar. Interessante é que o sanguíneo, ele primeiro se joga e depois pensa. Mas teve uma coisa que ele pensou. Ele é santo.
Eu não posso aparecer nu diante dele. Deixa eu me vestir. Lembram desse episódio lá no Jardim do Éden? O homem se escondendo de Deus, porque reconhecia que estava nu. O que esse nu significa? Significa que você se reconhece como alguém que precisa da misericórdia e do amor e do perdão de Deus. É isso que significa. Ele olhou para si mesmo e disse: como é que eu vou apresentar isso para Deus? Deixa eu jogar um treco em cima para cobrir. E aí eu vou até ele e digo: olha, não vai embora sem que eu te diga que eu te amo. Não vai embora sem que eu diga que eu preciso da tua ajuda. Não vai embora sem que eu diga que sem você eu não vou conseguir. E foi isso que ele fez. E aí começa uma cena bastante interessante. E Jesus, na praia, depois de jantarem, Jesus faz a Pedro a seguinte pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Era tudo o que ele queria dizer para Jesus. E Jesus continuou. Pedro seria questionado mais 2 vezes com a mesma pergunta. E o sanguíneo, ele fica irritado quando ele é mal compreendido. Ele não tem paciência. Pela 3ª vez ele responde, agora entristecido, não mais irritado: Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, o Senhor sabe todas as vezes que eu pisei na bola. O Senhor sabe que eu te neguei, mas o Senhor sabe também que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pede pela 3ª vez, chama e fala com ele pela 3ª vez. A partir daquele momento, Pedro estava restaurado, convertido, transformado e pronto para ir até a morte por Jesus. Pedro agora é chamado pela 2ª vez por Jesus. Primeiro, Jesus chamou Pedro para ser missionário, pescador de homens, evangelista. E dessa vez, Jesus pede para ele, agora transformado, que ele seja pastor. Jesus disse para ele: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Esteja à frente delas. Tanto é que logo em seguida o Senhor Jesus fala sobre o tipo de morte que Pedro teria e como ele glorificaria Deus. Finalmente, aquele Pedro totalmente transformado, vem uma outra cena. Jesus voltou para o Pai à vista de todos e disse a todos que o viram subir que ele voltaria à terra. Dessa vez, Pedro acreditou. Ele ordenou que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, disse Jesus, até que do alto eles fossem revestidos. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o cumprimento da promessa se fez. E os discípulos então foram batizados com o Espírito Santo. Os sinais resultantes do batismo chamam a atenção de judeus de todo mundo que estavam ali reunidos para celebrarem a festa de Pentecostes. E eles querem saber o que era aquilo. Pedro então, cheio do Espírito Santo, levanta-se e prega o seu primeiro sermão com tanta ousadia, com tanto destemor, que quase 3.000 almas se converteram. O seu temperamento destemido, impulsivo e ousado estava agora a serviço de Deus, sob total controle do Espírito Santo. E vejam como Deus faz. Aleluia. Ele pegou alguém que negou a Jesus diante de simples criados. E agora ele levantou esse mesmo homem que confessou diante das maiores autoridades que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida. Jesus quer fazer isso comigo e com você. Ele quer nos levantar com intrepidez à vista de todos. Depois do Pentecoste, nós vemos 2 elementos que marcaram o ministério de Pedro. A primeira coisa era a graça que ele teve para resistir à perseguição.
E a segunda coisa foi o zelo de Pedro para com a integridade da igreja. Ele amava a igreja, assim como ele amava Jesus, ele amava a igreja. Resistindo à perseguição, aquele homem inconstante não conseguia ficar sequer por uma hora sem orar a Deus. Com Jesus no monte, ele não conseguia. Mas agora, ele é um crente em constante oração. Ele estava indo orar juntamente com João, quando os dois, em nome de Jesus, curaram o coxo à porta do templo. Naquela oportunidade, Pedro pregou o seu segundo sermão, resultando na conversão de quase 5.000 pessoas. Aquele tumulto chamou a atenção dos sacerdotes, dos capitães do templo, e eles conduziram Pedro e João ao sinédrio. Sabe onde era esse sinédrio? O mesmo tribunal que julgara Jesus. Pedro tinha ido para aquele lugar escondido, com medo de ser reconhecido, negando a Jesus 3 meses. Agora ele foi levado da mesma forma que Jesus foi levado. Pedro, agora convertido, não procurava defender-se, não procurava esconder-se, não culpou a ninguém. Aleluia. Ele estava seguro e convicto, a ponto de defender com toda a ousadia a causa do Mestre e alegrar-se por se haver digno de sofrer por Jesus. Nem mesmo os grandes intérpretes da lei judaica conseguiram calar aquele homem. Muito pelo contrário. Eles ficaram impressionados com Pedro. Eles ficaram impressionados com a sabedoria com que Pedro falava, sabendo que aquele era um homem indouto. Pressionado para que parasse de pregar, Pedro saiu com essa pérola. Porque não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Por que ele não pode deixar de falar? Porque importa agradar a Deus e não aos homens. A igreja recém-formada crescia de forma impressionante. Grande era o entusiasmo daqueles primeiros crentes. Eles vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, e nessa conjuntura Pedro era o líder da igreja e ele tinha que lidar com certos ardis, como aquele que Safira e Ananias realizaram. Venderam uma propriedade e entregaram, guardaram uma parte e mentiram, tentando enganar o homem de Deus. A desonestidade do casal foi revelada a Pedro pelo Espírito Santo. E ele começou a pensar, se outros agissem assim, com falsidade, com mentira, o que seria da igreja? Aquele fato poderia ser um sério precedente. E logo no início da igreja, Pedro precisava tomar uma posição. O fato é que eles morreram. É importante notar o papel de liderança desempenhado por Pedro naqueles dias. Foi ele que sugeriu que se escolhesse um outro apóstolo para preencher o lugar de Judas, o traidor. E escolheram a Matias. Foi ele quem respondeu aos judeus atônitos o que significavam os sinais do dia de Pentecostes. Quem se insurgiu, foi ele quem se insurgiu contra a desonestidade de Ananias e Safira. Mais tarde, ele daria palavra decisiva sobre os gentios, ordenando que não impusessem aos gentios o jugo dos ritos dos judeus. Pedro se transformou em um homem notável. Por sua sinceridade, por seu desejo de servir a Jesus em quaisquer circunstâncias. Com sua história, nós aprendemos que Deus chama o homem apesar dos seus defeitos, a fim de projetar nele o seu caráter. Deus nos chama cheios de defeitos, com uma finalidade: eu quero projetar nele o meu caráter. Mediante a obra do Espírito Santo, Ele conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe das nossas imperfeições, das nossas fraquezas. Ele entende e sabe cada uma delas. Há uma virtude que não pode faltar ao serviço do servo do Senhor. Ao servo do Senhor
não pode faltar sinceridade. Se formos sinceros e desejarmos realmente servi-lo com toda a dedicação, a porta está aberta para o Espírito Santo. Ele vai entrar e efetuar as transformações necessárias em nosso caráter, para que nós possamos nos livrar de nós mesmos e dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Livrando-nos de nós mesmos, nós podemos fazer como Pedro, que não se achou digno de morrer como o Senhor, e por isso ele foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus tem vida abundante para nós vivermos. Se queremos viver com Ele, podemos ressuscitar com Ele. Ressuscitar é realmente nascer de novo. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Para nascer de novo, é preciso ter um novo nome dado por Deus, para que nós possamos ter um novo caráter, para que Cristo verdadeiramente possa viver em nós, para que nós possamos nesse dia deixar o Espírito Santo operar em nós essa transformação. É preciso, porque a Bíblia diz que sem um novo nascimento ninguém verá a Deus. Jesus, obrigada por teu amor, Senhor. Obrigada, Jesus, por tua mão estendida sobre nós, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Estende a tua mão de poder, Senhor. Que a tua mão, Senhor, nunca se aparte de nós. Que cada um, Senhor, aqui tenha um encontro verdadeiro contigo, como aquele de Pedro, Pai. Aquele encontro que transforma a vida. Aquele encontro que muda todas as coisas, Senhor. Aquele encontro, Senhor, que a partir dele faz surgir um novo nascimento, Senhor. Senhor, muito obrigada por tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós podemos lê-la. Nós podemos compreender. Obrigada pelo teu Espírito Santo que nos orienta, Senhor. Glorifica o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus.